No dia, no dia da prova, sexta-feira, não sei se vocês estão sabendo que a gente vai ficar de plantão de 8 até as 22 horas. Vocês vão ter prova de todas as matérias na sexta-feira? Não, É de professor, é o senhor e tem outra matéria que eu não estou lembrada agora. educação física. Eu não estou entendendo porque a gente vai ficar de plantão de 8 horas da manhã até 22 horas. Foi o que foi combinado. Eu não entendi com porque na sexta-feira. Pensei que vocês iam fazer todas as matérias. A gente vai ser às 13 horas, né? Deixa eu perguntar para alguém, para Ellen. A gente vai fazer, tá marcado 13 horas, não é isso? Professor, eu acho que é meio-dia. Deixa eu conferir aqui. Tá. Ver, tá gravando já. Mas eu acho que se eu não me engano. É 1 da tarde mesmo. Tá bom. Beleza. Essa é uma prova normal, tá? E depois, no final da aula, a gente conversa sobre. Para quem não assistir essa aula hoje, eu vou deixar gravado e vou postar lá no Facebook, tá? Primeira questão aqui é de uma conversão de escala. Eu peguei uma escala qualquer, tá? Para servir de transformação entre uma escala e outra. Então, diz o seguinte: a escala termométrica X foi comparada com a escala Celsius, obtendo o gráfico a seguir, que mostra a correspondência entre os valores das temperaturas nessas duas escalas. A primeira coisa que você tem que perceber é se essa escala é uma escala linear, ou seja, se essa aqui é uma equação do primeiro grau. Se essa daqui for uma equação do primeiro grau, aí você pode fazer a correspondência entre a escala x, vamos botar aqui assim, tá? E a escala Celsius, vamos botar aqui assim. Aqui é a escala grau X, que ele está chamando grau X. E aqui você tem a escala grau Celsius. E você tem que pegar dois pontos que você saiba a correspondência. Esses dois pontos que a gente pode pegar são dois pontos dessa reta. Pode ser esse ponto aqui, que a gente sabe quando o grau Celsius for zero, o grau X vai ser menos 50. E esse ponto aqui, quando o grau Celsius for 50, o grau X vai ser 150. Então agora você coloca esses dois pontos conhecidos na sua escala. Tá? Não precisa ser o ponto de ebulição, não. Tá? Porque você quer fazer a correspondência entre as duas escalas. Então você tem aqui que quando a escala Celsius marca 50 graus Celsius, a escala X marca 150 graus X. Quando a escala Celsius marca 0 graus Celsius, eu estou tirando isso pelo gráfico, ok? Esse ponto aqui, o grau Celsius é 0 e x vale menos 50. Então, x vale menos 50 graus X. Agora, para você fazer uma transformação de uma escala para outra, você tem que pegar um ponto qualquer entre as duas escalas. Então, você pega um ponto qualquer. E você pode chamar esse ponto aqui de X, esse ponto aqui de C. C representando correspondente em graus Celsius e X representando correspondente na escala X. Agora, a regra de 3 que você vai fazer, como ela é linear, como aqui é a equação do primeiro grau, ou seja, à medida que uma vai subindo, a outra vai subindo também, é toda bonitinha assim. Então você pode fazer que esse espaço daqui, ou seja, o quanto você aumentou na escala Celsius,
vai estar correspondendo a esse espaço total de 0 até 50 na escala Celsius, assim como, deixa eu botar noutra cor, assim como essa distância daqui para cá está para essa distância aqui total. Tá? Se alguém não entendeu alguma coisa, me para, tá? E faça pergunta, por favor. Então, veja, aqui é o nosso delta C, aqui é o nosso delta X. Quando você pega delta X, tá? E você pega delta C, delta significa diferença. Diferença entre o valor final e o valor inicial. Delta significa diferença. Então, essa distância daqui para cá é a diferença entre o ponto X e o ponto menos 50. Lembre-se que essa escala está começando de um valor negativo. Então, ela tem que subir até chegar no zero, para depois chegar no valor X. Então, vamos supor que esse valor X seja 10 graus. Essa distância daqui para cá vai ser quanto? Ora, você subiu 50 para chegar no zero, mais 10 graus, vai ser 60. Então, quando você fizer o ΔX, você faz o ΔX sobre a distância total, sobre essa distância de 150 para menos 50. Então, 150 menos 50. Tá? É a diferença de um número negativo. Então, você soma. De menos 50 para 150 são 200. Porque você vai ter que pegar, subir 50 para chegar no zero, mais 150, que dá 200. Vai ser igual a o C menos zero, delta C, sobre de 0 até 50. Aí é fácil, porque de 0 até 50, você subtrair de zero não faz nenhuma diferença. Então, você tem aqui, ó, x menos 50, é a diferença entre x e menos 50. Então, você vai subtrair de um número negativo, você na realidade está somando, sobre 200, é igual a C menos zero, porque aqui o que estiver marcando em C vai ser o valor real. Por que vai ser o valor real? Porque você começou do zero. Então, se você começou do zero, se estiver marcando 10, é porque você subiu 10. Se estiver marcando 20, é porque você subiu 20. Então, C menos zero vai ser o próprio C dividido por 50. Pronto, agora você vai fazer, você deixa as duas escalas com a correspondência e você pode simplificar. Você agora que está com correspondência, vamos simplificar. Como é que você pode simplificar? Você pode, se você pegar uma fração, multiplicar de um lado por um número e do outro lado por 4, não, por 50, desculpa. Vou multiplicar por 50, porque eu quero que esses 50 desapareçam do denominador. Então, eu vou multiplicar por 50 de um lado e vou multiplicar por 50 do outro. Então, multiplicando por 50 de ambos os lados, você vai ter, nesse lado de cá, somente o C, e nesse lado de cá vai ter um 4 no denominador. Então, você vai ter x mais 50 sobre 4 é igual a C. Pronto. Então, se você quiser passar para C, você faz x mais 50 sobre 4. Agora, se você quiser passar para o x, você tem que pegar esse 4 multiplicando, vai ficar 4c é igual a x mais 50. Vai passar o 50 para cá subtraindo. Então, 4c menos 50 igual a x. Ou x é igual a 4c menos 50. A mesma coisa, porque isso aqui é igualdade, né? Então, você tem as duas maneiras de transformar. Se você quiser transformar de x para o grau Celsius, você usa a primeira equação. Se você quiser transformar de C para X, você usa a segunda equação. Então, vamos ver a primeira letra A.
A equação de conversão entre as escalas x e Celsius. A gente escreveu tanto a escala de x para a escala Celsius, como da escala Celsius para a escala x. A gente escreveu as duas equações. Então, cobriu a letra A. Letra B, a indicação x quando tivermos 80 graus Celsius. Então, a gente vai usar essa aqui, porque a gente sabe graus Celsius, vai substituir aqui no C, vai substituir o grau Celsius, vai fazer a conta e achar o quanto vale x. Então, x vai ficar igual a quanto? A 4 vezes 80 graus Celsius menos 50. 4 vezes 80 vai dar 320, né? Dá 160 vezes 2, 320. Então, aqui dá 320 menos 50. 320 menos 50, na escala x, vai ser quanto? 270 graus x. Então, essa é a resposta da letra B. Aqui é a letra B e aqui, esse daqui em laranja, deixa eu botar outra cor aqui, é a letra A. Letra A, tá? E, finalmente, vamos resolver a letra C. A indicação na escala x para os estados térmicos correspondentes aos pontos físicos fundamentais. Então, vê, o que é que ele está perguntando? Ele quer saber na escala x, então a gente vai usar essa equação aqui, para os pontos fixos como fundamentais. Esses pontos fixos fundamentais, para o nosso nível do curso, a gente está usando 0, que é o estado de fusão do gelo, e 100 graus Celsius, que é o estado de ebulição, porque em qualquer lugar pode se reproduzir. Cientificamente, se usa o que a gente chama de ponto tríplice da água, onde você tem gelo, água e vapor ao mesmo tempo, numa determinada pressão. Mas tudo bem, então aqui é só um parênteses. Então aqui você, se o C for 0, aqui C igual a 0 graus Celsius, você vai ter x igual a quanto? 0 vezes 4 é 0, vai ter menos 50 graus Celsius. Desculpa, menos 50 graus X. E realmente está lá na... Isso daí a gente até já sabia, tá? Porque, ó, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Quando o C é 0, o X vale menos 50. E agora, quando for 100 graus Celsius, o X vai ser 4 vezes 100, que dá 400, menos 50. 400 menos 50 vai dar 350 graus X. Então, essa conversão é de uma escala qualquer. Então, aqui é a letra C. Tá? Então, eu gostaria de saber se alguém tem dúvida nessa primeira questão. Alguém tem dúvida? Nicole? Tem não, professor. Tem não, Caio? Ellen, tá tranquilo? Tá tranquilo. Nicole? Nicole não tá mais, porque a Nicole disse que ia sair. Mas tá Mas eu gravado. acho que é porque ela não tem microfone no computador. Ah, certo. Então eu tenho que botar aqui para ver as mensagens dela. Tá, mas ela vai sair mais cedo, mas eu vou deixar aqui gravado. Pedro, quem chegou agora, a gente resolveu a primeira questão, aí vai estar gravado, aí vocês veem lá na gravação, tá? Porque eu tô com medo que houve uma notícia que o Google Meeting vai deixar só meia hora. Então, gente, olha, isso daqui ou você tira um print screen, ou você vai lá na gravação, tá certo? Porque eu vou apagar, não vou precisar de apagar, não. Mas eu vou ter que baixar a tela, tá? Então, a primeira questão está resolvida, vamos para a segunda questão, tá bom? Beleza, então, um watt, então ele fala, vamos para a segunda questão. Então, vamos passar aqui para a segunda questão. Ele fala o seguinte, 1 watt é a potência necessária, 1 watt é a potência necessária
para produzir a energia de 1 joule a cada segundo. Muito bem. Gente, essa palavra, eu corrijo todos os livros. Esse livro é do Newton, Elou e Walter. É um livro que foi muito bom, foi muito tempo adotado pelos melhores cursinhos, tá? Mas mesmo assim tem alguns problemas. Você não gera energia, tá? Para produzir, você não produz energia. Energia você transforma um tipo para outro, tá? Então, um watt é a potência quando você gasta, você produz, você faz o trabalho de 1 joule a cada segundo. Uma caloria é a medida de energia, tá? Uma caloria é equivalente para elevar 1 grau Celsius. Então, uma caloria é energia para você pegar 1 grama de água, 1 grama de água e elevar 1 grau Celsius. Então, se você jogar 1 caloria numa grama de água, numa gotinha de água, você jogar a energia de 1 caloria, ela aumenta 1 grau Celsius, tá? Então, por isso que o calor específico da água é 1 caloria para cada grama subir cada grau Celsius, tá? E é por definição, tá? Então, quer dizer, é exatamente 1, tá? Porque, no caso da água. Mas, lógico que pegaram uma temperatura, foi 25 graus Celsius, porque tiveram que pegar uma temperatura para servir de referência, porque a cada temperatura isso aqui, na realidade, muda um pouco, tá? Principalmente quando a água chega a 4 graus Celsius, que você tem uma mudança radical na forma com que a água se dilata e tal, porque a gente chama de dilatação anômala da água. Mas vamos assumir que seja 1 caloria para cada grama subir cada grau Celsius. Muito bem. Então vamos continuar. 1 caloria é a quantidade de energia necessária para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Aí ele fala, um aquecedor elétrico de potência de 1.500 watts. Então veja, a potência, deixa eu botar outra cor mais clara aqui. A potência é de 1.500 watts. Aí você tem que perguntar a você mesmo, o que é que significa 1.500 watts? 1.500 watts significa 1.500 joules por segundo. Joules é medida de energia, segundo é medida de tempo. Portanto, potência é a relação entre a energia ou o trabalho sobre o tempo, tá? Ou a potência vai ser a relação entre a energia calorífica, né, sobre o tempo, tá? Pode ser entre a energia elétrica sobre o tempo. Então, potência é sempre a relação entre a energia ou o trabalho. A grandeza energia, a grandeza trabalho são muito parecidas, tá? Se não iguais, porque o trabalho é quando você passa um tipo de energia para outro. Então você realiza trabalho. Então quando alguma coisa cai, você está realizando trabalho. Trabalho gravitacional. Mas ele tinha uma energia potencial gravitacional, que é igual ao trabalho realizado quando ele cai. Então a energia vai ser igual ao trabalho realizado, tá? Vamos continuar. Então nós temos essas duas fórmulas aqui. E capacidade de 150 litros. Cuidado para não confundir com capacidade térmica. Capacidade térmica é a relação entre a quantidade de calor que eu preciso para variar a temperatura. Mas essa capacidade térmica não é essa, tá? A capacidade térmica é de 150 litros, ou seja, o volume vai ser 150 litros, não, desculpa, 135 litros, tá? O volume é 150. E está cheio de água a temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Então, a temperatura inicial é de 20 graus Celsius. Tá? Quanto tempo, então, aqui agora a gente pegou qual é a incógnita do problema. Quanto tempo o aquecedor gasta, então leva, né, porque você gastar tempo é fogo, né, leva para elevar a temperatura até 60 graus Celsius. Então, veja, a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial.
Então, a temperatura final vai ser 60 graus Celsius. A temperatura inicial é 20 graus Celsius. Então, a variação de temperatura vai ser 40 graus Celsius. Tá? Bem, você tem o volume de água em litros. Mas, se você quiser saber o calor necessário para elevar a temperatura da água é medida em gramas, né? Então, a quantidade de calor que você precisa vai ser a quantidade de massa da água em gramas, calor específico da água que foi dado e a variação da temperatura que a gente deu. Bem, nessa equação aqui, a gente precisa saber a quantidade de calor, porque nessa fórmula aqui, se a gente souber a quantidade de calor, como a gente já sabe a potência, a gente consegue calcular o tempo. O tempo, veja, se P é igual a Q sobre ΔT vai ser Q sobre P. Né? Passei o ΔT para cá multiplicando, passei o P para cá dividindo. Então, você quer calcular o tempo. Então, a primeira coisa, a gente tem que saber a massa. Ora, a massa, ele deu a densidade. A densidade é 1 kg por litro. Então, se a densidade da água é 1 kg por litro, e a densidade é a relação entre a massa e o volume, e eu quero saber a massa, então a massa vai ser a densidade vezes o volume. Uma dica para você, tá? Como a densidade da água é de 1 para 1, então se é 135 litros, vai ser 135 quilogramas, tá? Porque aqui a massa vai ser a densidade, que é 1 quilograma por litro, vezes 135 litros. Litros corta com litro, então você vai ter 135 quilogramas. Lembre-se, está em quilogramas. Se você quer saber a caloria, lembre-se que a caloria está em grama por grau Celsius. Então, você tem que passar para grama, o que vai dar 1000 vezes, né? K é igual a 1000. Então, você tem que, a quantidade de calor vai ser 135.000 gramas, vezes uma caloria por grama grau Celsius, e vezes a variação, que é 40. Pronto. Então agora você já tem energia. Então, você tem a energia e tem a potência. Só que a energia está em caloria, né? Então, a gente vai fazer essa conta aqui. Deixa eu fazer na calculadora, porque eu não vou fazer 135.000 vezes 40. Então, dá 5,4 vezes 10 a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5,4 vezes 10 a sexta. 5,4 vezes 10 a sexta calorias. Tá? Mas se você quer passar para joules, a relação entre uma caloria e um joule, ele dá aqui. Entre uma caloria e joule, ele dá aqui. Uma caloria são 4 joules. Então, 2 calorias são 8, 3 calorias são 12, assim por diante. Então, você multiplica por 4. Então, para joules, vai ser 4 vezes. Deixa eu botar outra cor. 4 vezes 5,4 vezes 10 a sexta. Joules. Então, você vai ter que a quantidade de energia, essa aqui dá para fazer de cabeça, né? 4 vezes 5, 20, 4 vezes 4, 16, 21,6 vezes 10 a sexta joules. Então, você tem a energia em joules, você tem isso aqui. Você tem a potência em watts, está aqui, potência em watts, está aqui. Então, você acha o tempo agora. Então, o tempo vai ser 21,6 vezes 10 a sexta, que é a energia, dividido pela potência, que é de 1.500. Tá? Também vou fazer na calculadora, tá, gente?
Na prova eu vou botar números mais fáceis, porque esse problema eu peguei do livro, tá? Aí é 21,6 vezes 10 elevado a sexta, dividido por 1.500, que vai dar 14.400 segundos, porque está na unidade internacional 14.400. 14.400 segundos, se você quiser transformar para hora, basta dividir por 3.600. Dá exatamente 4 horas. Tá? Então eu vou dar um repeteco aqui nessa questão, porque ela é bastante comprida, tá? Para a solução, tá? Ele pegou, deixa eu botar noutra cor para ficar melhor. Ele falou que a potência watt é joule por segundo. Ele falou que o calor específico da água, uma caloria, é a quantidade aproximada de energia para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Então ele falou o calor específico da água. Ele falou que a potência do equipamento é de 1.500 watts, ou seja, são 1.500 joules a cada segundo que ela fornece. Ele falou que são 135 litros. 135 litros, você imagina quanto é, né? Você tem um botijão de água, são 20 litros, então 135 litros seriam 6 botijões de água aproximadamente. Cheio de água a temperatura ambiente de 20 graus Celsius, você quer aumentar para 60 graus Celsius. Ele quer saber quanto tempo, essa é a nossa incógnita. Então, quais são as fórmulas? Primeiro, ele falou capacidade, a gente não vai usar isso aqui. Isso aqui é a capacidade térmica. Ele tem a capacidade de 135 litros. Para passar para grama, a gente tem que passar para grama, porque a gente vai usar grama. Para passar para grama, é fácil, porque é de 1 para 1. Então, cada litro tem 1 quilograma, então 135 litros vai ter 135 quilogramas. Lembra que você está em quilogramas, tá? Então, para você saber qual é a quantidade de energia total, você pega 135 mil gramas, porque 135 quilogramas, vezes 1 vezes 40, que é a variação de temperatura, de 20 para 60. Então, você achou a temperatura lá em calorias. Para passar para joules, multiplica por 4, já que uma caloria é 4 joules. Então, agora você já tem a temperatura total, ou desculpa, a energia total em joules. Ora, você tem a quantidade de joules, e você sabe a quantidade de joules por segundo, porque esse 1.500 aqui é a quantidade de joules por segundo. E isso aqui é o total de joules que você precisa, tá? Tem só uma questãozinha, talvez você se complique um pouco, com a potência de 10, né? Bem, mas aí eu vou colocar mais fácil para vocês não terem que fazer esse cálculo aqui. Eu fiz mesmo na calculadora e tal. Você fazendo essa divisão, você vai ver o número de segundos, porque está no sistema internacional. Se você quiser passar para a hora, basta dividir por 3.600, já que 1 minuto tem 60 segundos e cada hora tem 60 minutos, 60 vezes 60, 3.600. Então, você dividindo por 3.600, você vai achar o tempo em hora. Tá legal? Então, os passos foram calcular a massa de água, calcular o calor em caloria, transformar para joule e depois dividir pela potência para achar o tempo. Então, eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida nessa questão. Vamos começar por Ellen. Deu para entender, Ellen? Deu para entender, professor. Deu para Deu. entender. Pedro, tá de boa? Dá pra entender, professor, tranquilo. Então, Ana O Vitória. professor Calma pediu pra avisar o senhor que ele teve que sair agora, que teve que ajudar o pai dele em um negócio aí. Tá, ô Ellen, anota para mim, tá? Porque aí eu fico sabendo. Clara. Boto o nome de dele. boa. Saiu mais Hein? cedo. Clara, Eu deu, boto Clara, deu para entender? Deu. João Gabriel. João Gabriel tá aí? Deu. E Lucas também. Então vamos para a próxima. Vamos lá.
Quanto calor necessitam receber 100 gramas de gelo para serem aquecidos de menos 30 graus a 10 graus Celsius? A pressão atmosférica é constante e normal. São dados que o calor específico do gelo é de 0,5 calorias para cada grama sobre cada grau Celsius. O calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. E o calor específico da água é 1 caloria para cada grama sobre cada grau Celsius. Então, se você quer saber a quantidade de calor total necessária, você tem que pegar a quantidade de calor para subir a temperatura do gelo, mais a quantidade de calor de fusão da água, que depois você vai ter que derreter o gelo, mais a quantidade de calor para aquecer a água. Vou botar aqui água, tá? Então, é muito simples essa questão. Aqui você é M, C do gelo, delta T, delta teta do gelo. A massa vai ser igual, porque a massa do gelo que vier vai se transformar em água, né? Aqui é calor latente, então vai ser a massa vezes o calor latente de fusão, tá? Mais subir a temperatura da água, então a massa vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água, tá? Então aqui é o que eu chamo conta de padaria, não tem o que fazer, é só uma questão de fazer muito simples. Mas primeiro você tem que aquecer o gelo, depois derreter o gelo, depois aquecer a água. Então aqui, apenas para ficar registrado, você tem 100 gramas, o calor específico do gelo é 0,5, a variação de temperatura de menos 30 para 0 vai aumentar a 30, mais a massa do gelo que vai se transformar na água é 100, vezes 80 calorias para cada grama derreter, mais os 100 gramas agora vai aumentar a temperatura, o calor específico da água é 1, e a variação de temperatura é até 10 graus Celsius. Acabou. Então é só fazer essa conta aí. Vamos lá, eu não gosto de fazer conta, aqui dá 3.000 vezes metade vai dar 1.500, né? 1.500 mais 80 vezes 100 dá 8.000, mais 100 vezes 10 dá 1.000, né? Então dá 1.500 mais 1.000 dá 2.500, 2.500 mais 8.000 vai dar 10.500 calorias, tá? Então agora eu vou deixar, se alguém tiver dúvida, essa aqui não tem que ter dúvida não, tá? Aquecer o gelo, derreter o gelo, aquecer a água, tá? Lógico que aqui você vai lá usar o calor específico da água e a variação de temperatura da água. Aqui você vai usar a massa da água, calor latente de fusão do gelo, né? Porque está derretendo. E aqui você usa o calor específico do gelo e a variação de temperatura do gelo. Como ele estava com menos 30, foi para 0, então variou 30, tá? Então o total está aí. Beleza? Se alguém quer falar alguma coisa, pois não, diga. Lá no Delta Teta, por que 30 e não 40? Porque é o seguinte, ele quer 100 graus de gelo para ser aquecido de menos 30 a 10 graus Celsius. Mas o gelo não vai chegar a 10 graus Celsius. Porque quando você tentar aquecer o gelo a 10 graus Celsius na pressão atmosférica normal, o que acontece? Antes de ele chegar em 10 graus Celsius, ele vai derreter. E qual a temperatura que ele vai derreter? 0 graus Celsius. Então você vai ter 3 variações de temperatura. Você vai ter a variação de temperatura do gelo, vai ser a temperatura final do gelo, menos a temperatura inicial do gelo. Ora, a temperatura final do gelo, como ele não passa de 0 graus Celsius, porque a partir daí ele começa a derreter, então a temperatura final do gelo vai ser 0 graus Celsius, porque não pode ser, eu não posso jogar até 10 aqui, porque vai mudar tudo. Como ele vai virar água líquida, o calor específico vai mudar. E ele ainda por cima tem que derreter. Então, e ele começa a derreter com 0. Então eu tenho que transformar isso em 3 fases. A fase que o gelo
aqui tem um gelo a 30 graus Celsius, vai aquecer até gelo a 0 graus Celsius. Depois eu tenho que pegar o gelo de 0 graus Celsius e passar para água a 0 graus Celsius. Depois eu pego água a 0 graus Celsius e passo para água a quanto? A 10 graus Celsius. Então eu tenho que dividir esse problema em três etapas. Não numa etapa só. Então, de menos 30 para 0, ele aumentou 30 graus Celsius. Então aqui, ó, a variação do gelo, ele chegou até 0. Ele não passa de 0, ele derrete. Então, menos 30. O que dá uma variação de 30 graus Celsius. Depois, eu tenho que pegar de 0 para 0. Aí eu uso o calor latente. Eu vou derreter o gelo. Depois, eu vou aquecer a água que veio do gelo. A massa vai ser a mesma, porque a massa de gelo que derreteu é a mesma da água que veio. Então, eu dividiria em três etapas. A primeira etapa é aquecer o gelo. Então, está aqui, deixa eu botar outra cor. Primeira etapa, eu tenho que aquecer o gelo. E eu só posso aquecer o gelo até 0 graus Celsius. Então, ele vai variar 30 graus Celsius. Depois, eu tenho que derreter o gelo. Então, eu uso o calor latente de fusão do gelo. E depois, eu tenho que aquecer a água que veio de gelo. Aí, eu vou ter que usar o calor latente. Eu tenho que usar o calor específico da água. E vai variar de 0 graus Celsius até 10. Então, vai ser de 30 para 0. Aí de 0 para 0, porque vai derreter. E depois de 0 para 10. De 30 para 0, eu uso o calor sensível do gelo. De menos 30 para 0, né? De 0 para 0, para derreter o gelo, eu uso o calor latente de fusão do gelo. E de 0 para 10, agora virou água, eu uso o calor sensível da água. Quem perguntou? Fui eu, entendi, obrigada. Tá. Então vamos para a quarta agora. É o seguinte, essa questão é a questão que envolve gás é muito importante para a gente, tá? Lá no final eu botei dilatação térmica, eu não sei se vai dar tempo. Essa aula eu botei até 9h45. Então vamos lá, 4. Um recipiente indeformável aprisiona-se certa massa de gás perfeita a 27 graus Celsius. Toda vez que você vê essa temperatura 27 graus Celsius, tá, você já suspeita que vai dar um valor exato em Kelvin, tá? Porque toda vez que você está trabalhando com gás, você não vai usar temperatura relativa. Você vai usar temperatura absoluta. Então, a temperatura em Kelvin vai ser a temperatura em Celsius mais 273. Porque o Celsius não começou do zero absoluto. O zero Celsius já é uma temperatura muito alta. Se você botar zero aqui, já está marcando na escala Kelvin 273 Kelvin. Então, como é 27, vê só, a conta dá bem certinho. Ó. Kelvin vai ser igual a 27 graus Celsius mais 273. Ora, dá bem certinho, ó, dá 300 Kelvin. Tá? Então, isso coloca-se demais, é de praxe, para facilitar as contas, porque na verdade a pessoa quer saber se você sabe, né? Veja só, medindo a pressão exercida, obtemos o valor de 90 centímetros de mercúrio. Essa pressão, eu não vou chegar nos detalhes de como é que você calcula pressão, tá? Mas pressão é força sobre área. Pressão é força sobre área. No sistema internacional, a força é dada em newtons e a área é dada em metro quadrado. Newton por metro quadrado é a unidade chamada Pascal. O comprimento não é uma pressão, mas aqui é a coluna de mercúrio. Ou seja, se você sabe a densidade do mercúrio, sabe a elevação do mercúrio, o planeta que você está, você sabe o quanto é que corresponde 90 centímetros de mercúrio. Como a pressão é diretamente proporcional à altura da coluna de mercúrio, a gente pode utilizar uma regra de 3 simples proporcional. Tá?
Então, quando você vai e tira a sua pressão de 12 por 8, é 12 centímetros de mercúrio por 8 centímetros de mercúrio, tá? Aquela pressão que você vê, aquela... Não sei se vocês já viram com aquele, que vai aquele mercúriozinho aumentando, que vê mesmo que é uma coluna de mercúrio, tá? Então você pode medir a pressão através de uma coluna de mercúrio. Como é diretamente proporcional, a gente pode utilizar essa medida aqui como sendo uma medida de pressão, tá? Embora seja uma medida de altura e não de pressão realmente, porque pressão é Newton por metro quadrado e a pressão em centímetros. Eu não vou entrar na dedução, mas a dedução é essa aqui, tá? Como a pressão é força sobre área, se você multiplicar pelo, pela altura da coluna do mercúrio em cima e a altura da mercúrio embaixo, e força vai ser a massa vezes a gravidade, aqui em cima você vai ter área vezes volume, área vezes altura vai ser volume. E o volume, aqui a massa sobre volume, é densidade. Então a pressão é dada pela densidade, a aceleração da gravidade e a altura. Se você sabe a densidade do mercúrio e sabe a aceleração da gravidade, se você falar a altura do mercúrio, você consegue calcular a pressão, tá? Basta multiplicar pela densidade e gravidade. Mas isso daqui eu estou só abrindo um parêntese, tá? Porque você só precisa saber que a altura do mercúrio é diretamente proporcional à pressão. Ou seja, quanto maior for a altura do mercúrio, a densidade é a mesma, a gravidade é a mesma. Então, se você aumentou a coluna de mercúrio, você está aumentando diretamente a pressão. Então, você pode usar a altura como pressão automaticamente, tá? Medindo a pressão exercida, obtemos o valor de... então, a temperatura em Kelvin é de 300 Kelvin. Medindo a pressão exercida do gás, obtemos a pressão de 90 centímetros de Hg. Se elevarmos a temperatura para 170,6 graus Fahrenheit, qual é a nova pressão? Então vamos chamar isso aqui de pressão inicial. Aqui vamos chamar de temperatura inicial. A gente já sabe a temperatura final, a gente vai calcular a temperatura final. A gente tem como calcular. E ele quer saber a pressão final. Então, essa é a nossa incógnita. Tá? Então, deixa eu repetir aqui. Ele falou que um recipiente indeformável aprisiona-se certa massa de gás perfeito a 27 graus Celsius. Aí você já sabe que você tem que passar para a temperatura absoluta, soma 273, dá 300 certinho. Medindo a pressão, o valor foi de 90 centímetros de mercúrio. 90 centímetros é medida de altura, não é medida de pressão. Mas se você sabe a altura, obviamente você sabe a pressão, basta multiplicar pela densidade e a gravidade. Então, a altura é diretamente proporcional à pressão, então eu posso usar a medida em altura da coluna de mercúrio. Se elevarmos a temperatura para grau Fahrenheit, então você vai ter que usar a relação. Primeiro você passa para Celsius, tá? C sobre 5. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam, tá? Eu nunca decoro essas fórmulas, não. Sobre 9. E eu vou fazer na calculadora, tá? C sobre 5 é igual a F. Eu estou passando para Celsius primeiro e depois eu somo 273 para saber a temperatura em Kelvin, tá? Então, 170,6 menos 32 sobre 9. Então, eu vou ter que C é igual a 5 vezes 170,6. Cuidado quando tu for passar esse 5 para cá, tá multiplicando todo mundo, tá? Menos 32 sobre 9. Eu vou fazer essa conta na calculadora para ser mais rápido, tá? 170,6 menos 32 igual vezes 5 dividido por 9. Então dá 77
a 77 Celsius. Mas essa é uma temperatura relativa, você vai querer a absoluta. O grau Fahrenheit final vai ser 77 mais 273. Então, aqui dá para fazer de cabeça, né? 7 mais 3 dá 10, vai 1. 7 mais 7, 14, e 1, 15, vai 1, 350 Kelvin. Então, você sabe a temperatura final, 350 Kelvin, desculpa. Você sabe a temperatura final, 350 Kelvin. Você sabe a temperatura inicial, 300 Kelvin. Você sabe a pressão inicial e você quer saber a pressão final. E o que é que você sabe mais? Como ele está com volume aprisionado no recipiente indeformável, etc. e tal, a pressão vai ser diretamente proporcional à temperatura. Então, pressão inicial sobre a temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final. Pressão inicial a gente pode botar 90, lembrando que está em centímetros de mercúrio, então a resposta vai ser em centímetros de mercúrio. Temperatura inicial 300 é igual a pressão final que eu quero saber sobre a temperatura final que eu calculei agora, 350. Então a pressão final vai ficar igual a 350 vezes, vou passar esse cara para cá multiplicando, vezes 90 sobre 300. Essa conta dá para fazer de cabeça? Acho que dá, né? 9 por 30 dá 3. E aqui vai ficar 10, né? Então eu multiplico aqui e divido por 10. Então aqui, vou dividir logo por 10 aqui. Então vai dar 3 vezes 35. 3 vezes 5 dá, 3 vezes 5 dá 15, vai 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. 105 o quê? 105 centímetros de mercúrio. Então eu vou dar um repeteco rápido, tá? Ele falou que é indeformável, então o volume é constante. Ele falou que o gás perfeito está a 27 graus Celsius, então você já calculou a temperatura em Kelvin. Você só pode fazer essa comparação aqui se for na temperatura absoluta. Tem que passar para Kelvin. Ele falou que a pressão está em coluna de mercúrio. A pressão, você pode fazer essa regrinha de 3 aqui. Por quê? Porque a pressão é diretamente proporcional à altura da coluna de mercúrio. Então, tudo bem, a gente pode usar. Elevamos a temperatura para Fahrenheit, então eu tenho que passar de Fahrenheit para Celsius. Depois que eu passar de Fahrenheit, aí passei para Celsius. Aí depois eu passo para Kelvin. Então eu já tenho a temperatura final, já tenho a temperatura inicial, já tenho a pressão inicial que está na altura de mercúrio e quero saber a pressão final. Agora é fazer a conta e achar o valor. Aí você me pergunta, eu aumentei a temperatura mais de 10%. A coluna de mercúrio aumentou em mais de 10%. Se fosse 10%, seria de 90 para 99. Como foi de 300 para 350, se aumentasse 10%, seria 300 para 330. Tá? Foi quase 20%. Né? Então, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta sobre essa questão. Professor, Hein? por que você especificamente passou para Kelvin ao invés de calcular com o Celsius? Porque é o seguinte, imagina, pensa junto comigo, tá? Certo. Imagina que a temperatura fosse 0 graus Celsius. Fosse 0, tá? Aí ficava o quê? 90 sobre 0 é igual a P sobre a temperatura de 77. Que regrinha de 3 maluca seria essa aqui? É verdade. Entendeu? Não tem sentido você fazer com a escala relativa. O dobro de uma temperatura em Kelvin é realmente o dobro da temperatura. Mas o dobro da temperatura em Celsius não é, porque ela é relativa. Então, o dobro de 1 grau Celsius não é 2 graus Celsius. Por quê? Porque aqui você já está com 274 Kelvin.
Você sempre tem que trabalhar com a temperatura absoluta, porque senão vai dar incongruência como essa aqui, tá? Certo. Nunca vai dar na Kelvin, porque a gente não consegue chegar em 0 Kelvin nem teoricamente, tá? Nem na prática, nem teoricamente. Beleza? A gente tem que usar sempre, para fazer essa relação, a gente tem que usar sempre a temperatura absoluta. Agora, eu expliquei por que a gente pode usar a altura de Mercúrio. Essa parte eu entendi. Entendeu, né? Porque não é pressão, não é medida de pressão, mas a gente usa quando vai medir a pressão do corpo humano, esse tipo de coisa. Tá? Mais alguma pergunta? Não. Obrigado. Não, sua, né? Mas tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta? Tá tudo de boa? Quantas pessoas estão assistindo? Deixa eu ver. Nenhuma pergunta, professor, tá tranquilo. Tá tranquilo. Então vamos para a quinta, vamos ver o nosso tempo. Quanto é que tá? 9h17, tá bom agora. Vamos ver se a gente agiliza. A gente tá na questão qual? 4, né? Vamos para a questão 5. Vamos lá. Aqui está dizendo o seguinte. Um sistema gasoso ideal troca ou recebe do meio externo 150 calorias de calor. Então, a quantidade de calor é de 150 calorias, mas ele está dizendo que troca. Ele não está dizendo se você está recebendo ou está cedendo, tá? Ele está dizendo, ó, recebe ou cede. Então, isso aqui pode ser mais ou pode ser menos, tá? Muito bem. Determine em joules. Então, ele quer que você determine em joules. Se ele quer que você determine em joules, e ele botou 4,18, eu vou colocar uma caloria igual a 4 joules para facilitar, tá? A conta. Porque eu não vou calcular com 4,18, não. Então, ele recebeu, se uma caloria são 4 joules, 2 calorias são 8, 3 calorias são 12, 150 calorias vai ser 150 vezes 4, que vai dar 300, 600, vai dar 600 joules. Então, isso foi a quantidade de caloria que ele recebeu. Tá? Determine o trabalho. Então, a questão é o trabalho. E aí eu quero que vocês raciocinem junto comigo, tá? O trabalho trocado com o meio, em cada um dos casos. Expansão isotérmica. Então, veja o seguinte, se a expansão é isotérmica, significa que o cara, aqui está um êmbolo, e ele está expandindo, ele está tendo um ΔV aqui, então vai realizar trabalho. Ele está aqui, ó, ele está recebendo calor, tá? Com isso vai variar a energia interna, né? Então a variação da energia interna vai ser o calor que ele recebeu menos o trabalho que ele realizou, porque todo o calor que ele recebeu, pela primeira lei da termodinâmica, pode ser transformado em trabalho. Mas pela segunda lei da termodinâmica não pode, porque quando você realiza qualquer coisa em trabalho, você perde sob forma de atrito, sob qualquer outra forma que você não consegue aproveitar. Tá? Então, ele quer saber, determine, recebe ou cede, determine isotérmica. Veja só, aqui só existe na primeira lei da termodinâmica. Porque se é isotérmica, significa que a variação de temperatura foi 0. Como a variação da energia interna do gás é diretamente proporcional à temperatura, isso significa que a variação da energia interna também foi 0. O que é impossível o calor se transformar totalmente em trabalho. Mas aqui a gente está na primeira lei da termodinâmica, que tudo é possível, inclusive os mortos ressuscitarem, né? Porque do mesmo jeito que você pode quebrar um vaso, o vaso pode passar de quebrado para inteiro. Você pode jogar uma gota de água, uma gota de tinta dentro da água, e essa gota de tinta não se espalhar. Ou então, de forma aleatória, toda a sujeira juntar a voltar a ser uma gota só. Mas a gente sabe que na prática isso não acontece. Tudo vai para o que a gente chama de entropia. Então, aqui eu não posso pegar todo
a energia que eu forneci e resultar em trabalho. Mas a gente está na primeira lei da termodinâmica, esse cara vai ser zero. Então, se eu passar para cá, a quantidade de calor vai ser igual ao trabalho. E o trabalho, como é uma expansão isotérmica, eu posso dizer que o trabalho vai ser igual ao calor. E, no caso, o calor que eu dei vai ser quanto? 600 joules. Trabalho realizado pelo gás, tá? Esse sinal positivo ou negativo é relativo, tá? Aqui você dizendo que é 600 joules realizado pelo gás, aí você vê, você deu 600 joules positivo, mas realizou o trabalho de 600 joules, tirou 600, realizou todinho, toda a energia que você forneceu foi convertida em trabalho. Como é isotérmica, não houve aumento da energia interna, tá? Isso de acordo com a primeira lei da termodinâmica, que é essa formulinha aqui. Só que, como vocês sabem, eu não decoro fórmula nenhuma, apenas a gente raciocina. Então, vamos lá. Vamos ver se a compressão isotérmica. Se a compressão é isotérmica, significa que o trabalho é realizado sobre o gás e não pelo gás. Eu estou comprimindo esse cara aqui. Obviamente, a energia interna devia aumentar, concorda? Ou seja, veja só, o que é que acontece? Que vai ser um saco isso aqui. O que acontece? Você está fornecendo calor. Você está fornecendo calor para o cara. E você ainda por cima está pegando e empurrando o êmbolo para o cara comprimir. Então, você vai aumentar muito a energia interna aqui. Por quê? Vai ser o calor que você está recebendo, mais o trabalho que você está realizando, né? Agora, veja, aqui tem as moléculas sendo agitadas. Elas vão agitar mais porque você está metendo calor e vão agitar mais porque você está comprimindo, certo? Mas, segundo o cara aí, é isotérmica. Então, se é isotérmica, esse cara é zero. Então, zero vai ser igual à quantidade de calor mais o trabalho. Eu vou repetir, tá? Talvez tenha ficado um pouco... A gente sabe a quantidade de calor, 600 joules. Então, o trabalho vai ser igual a menos 600 joules. Tá? Menos 600 joules. Tá? Porque aqui eu tenho 600, pela essa equação aqui, né? Que vai ser igual a menos o trabalho. Tá? Aliás, desculpa, eu quero saber o trabalho. Então, o trabalho vai ser menos que, tá? Então, vê, como é o trabalho realizado sobre o gás, esse sinal está negativo, tá? Mas é por isso, ó, porque eu vou ter uma soma aqui, ó, porque a energia interna devia aumentar o calor que eu estou metendo, mais a temperatura que eu estou fazendo, mais o trabalho que eu estou realizando, tá? Aí ele está chamando de trabalho negativo. Mas veja que incoerência. Eu estou metendo calor e ainda por cima estou comprimindo o cara. Como é que essa energia interna não aumenta? Como é zero? Como é que eu permaneço com a temperatura constante? Tá? Então isso é uma questão que a gente só explica pela primeira lei da termodinâmica mesmo, que aceita essa formulinha aqui geral. Tá? Essa formulinha, ΔU igual a Q menos trabalho, é a primeira lei da termodinâmica. Mas a gente está chegando só na primeira lei da termodinâmica mesmo, eu não vou dar matéria nova, a gente vai trabalhar em cima disso mesmo. Então não tem muito problema não, porque nessa altura do campeonato a gente está no final do semestre. Agora veja, aquecimento isométrico. Ora, se o aquecimento é isométrico, que significa que a variação de volume é zero, entendeu? Não é isométrico, a variação de volume é zero. Se não varia o volume, se isso aqui é igual a zero, significa que não há realização de trabalho. Porque para realizar trabalho, você tem que variar o volume. Então, isso implica que o trabalho é igual a zero. Ora, como a variação da energia interna
é igual a Q menos o trabalho. Como o trabalho é zero, ele quer saber o quê? Bem, o trabalho a gente já viu que é zero. Tá? Essa é a resposta dele. Que ele quer, porque ele só quer saber o trabalho trocado. Não vai ver o trabalho com trocado. E a energia foi para onde? Ora, se não há trabalho trocado, a isotérmica, toda essa energia foi para a variação da energia interna. Aí, meu filho, não tem jeito, não. Você lacra o cara, joga calor no cara e dizer que a temperatura não aumenta, aí é querer forçar a barra demais, né? Aí, obviamente, a quantidade de energia interna vai aumentar. Então, eu vou dar um repeteco aqui, tá? Um sistema gasoso ideal recebe ou cede calor, 150 calorias em forma de calor. Determine em joules o trabalho trocado com o meio, em cada caso. Então, ele quer o trabalho em joules, aí vai transformar a quantidade de calor que eu vou receber em joules, deu 600 joules. Primeira hipótese, expansão. Se está expansão, eu estou realizando trabalho. Então, de toda a energia que eu estou dando, uma parte está sendo traduzida em trabalho. Mas como ele diz que é isotérmica, significa que a variação da energia interna, que é diretamente proporcional à temperatura, a variação de temperatura absoluta, né? Sempre absoluta, tá? É zero. Então, significa que o trabalho foi positivo, de 600 joules de trabalho realizado pelo gás. Compressão isotérmica, você está comprimindo, está jogando calor, mas só que a temperatura não está variando. Então, se a temperatura não está variando, a energia interna não varia. Então, qual é a explicação? A única explicação é que o trabalho foi negativo. Negativo em quanto? Em 600 joules, ou seja, você jogou 600 joules de caloria e retirou 600 joules de trabalho, tá? O que é meio ilógico, uma vez que você está comprimindo o gás, mas estamos aceitando aqui. Na letra C, ele quer saber o trabalho. Se não houve variação de volume, não há trabalho. Não tem jeito. Toda vez que não tem variação de volume, não existe trabalho realizado. Uma locomotiva só anda porque o pistão está se mexendo, está tendo uma variação de volume. Tá? Bem, se não houve variação de volume, o trabalho é zero, então isso a gente já sabe. Então, para onde foi o calor? Foi para a variação da energia interna. Tá? Então, a variação da energia interna vai ser de 600 joules, no caso. Tá? Então, essa questão é mais complexa, eu gostaria de perguntas, se alguém tiver. Ninguém tem? Tá todo mundo aí? Nenhuma pergunta, professor. Deu para entender legal? Deu. Então, beleza. Ora, dito isso, que o trabalho só existe quando existe variação de volume, veja só, aqui diz, na questão 6, um gás perfeito passa do estado representado de A, no ponto A, onde ele tem o volume de 0,1 metro cúbico e 10 pascal, que é 10 newton por metro quadrado. Ele passa e o volume não aumenta, ó, tá vendo? Ele está subindo. Essa é uma transformação isovolumétrica, que o volume permanece constante. Então, pergunto para vocês, não precisam responder, tá? Vai ter trabalho ou não? Ora, se não há variação de volume, o trabalho de A para B é zero. Tá? Aumentou a pressão. Agora, de B para C, vai ser isobárica, porque a pressão é constante e houve variação de volume. Então, vai haver trabalho. Então, vamos lá. O gás perfeito passa do estado representado no gráfico A, no gráfico, para os estados B e C. Determine o trabalho realizado pelo gás em joules nas transformações. Vamos ver se o trabalho é realizado pelo gás. Daqui para cá não tem trabalho, mas daqui para cá o volume aumenta. Se o volume aumenta, o trabalho é realizado pelo gás. Ok, concordo. Nas transformações de A para B, a letra A,
de A para B, não houve variação de volume. Se não houve variação de volume, o trabalho é zero, de A para B. Tá? Acho que agora ficou muito claro, né? Porque o trabalho você calcula como sendo pressão vezes variação de volume, né? Se a variação de volume é zero, o trabalho é zero, tá? Muito bem. De B para C, aí você tem que calcular, veja, a pressão é constante, de 30. E está tudo no sistema internacional. 30 newtons por metro quadrado. E aqui o volume está em metro cúbico. Então, o trabalho vai ser dado por essa área aqui, tá? Essa área aqui, a área desse retângulo. Então, você vai ter que o trabalho, pressão vezes a variação do volume, o trabalho vai ser a pressão, que é constante, vezes a variação do volume. De 0,1 para 0,2 variou 0,1. Como está tudo no sistema internacional, a resposta vai ser trabalho é dado em joules, trabalho vai ser de 3 joules, realizado pelo gás. E nas transformações A, B, C, é a mesma coisa, porque você pegou A, B, C, você aumentou a pressão do cara. Por que você aumenta a pressão? Por que você bota vapor na locomotiva? Por que você aumenta a pressão da locomotiva? Para que a pressão maior vai fazer o P vezes a variação de volume ser maior. Então, por isso que a gente aumenta a pressão, justamente para que o trabalho seja maior. Tá? Então, de A para B, o trabalho é zero. De B para C, a gente calculou 3 joules. E ABC vai ser 3 joules também, porque AB não tem trabalho e BC vai ter 3 joules. Tá? Então, alguma dúvida nessa questão? Não? Não, professor. Posso passar para a próxima? Pode. Então, pronto, e agora a nossa última questão, e depois eu vou abrir para a discussão de qualquer outra questão que vocês queiram discutir. Tá? A questão aqui é bem simples, de dilatação térmica. Tá? Eu gostaria de botar questões mais complexas um pouco, tá? Mas para essa revisão e para a prova, eu estou querendo que vocês saibam o mínimo do mínimo do mínimo, que para mim já está bom. Tá? Quem não atingiu o mínimo do mínimo do mínimo, aí eu realmente, eu não sei como é que vai ser lá a partir do dia 6, mas... não, vocês voltam depois, né? Dia 20, eu acho, sei lá, 13. Vamos lá, uma barra de cobre homogênea e uniforme mede 20 metros. Então, o comprimento inicial é 20 metros. A 0 graus Celsius. Pessoal, quem foi que perguntou sobre temperatura absoluta? Quem foi? Foi alguém? Eu acho. Foi, né? Veja só, a gente trabalha sempre em Kelvin. Quando a gente tem uma relação desse tipo aqui, tá? A gente trabalha sempre em Kelvin. Só que quando o Kelvin, que fez a temperatura absoluta, fez a escala dele, ele botou o comprimento dela igual a de Celsius, entendeu? Eu quero dizer com isso, se você subir 1 grau Celsius, você está subindo 1 Kelvin. Se você sobe aqui, ó, menos 273 graus Celsius. Se você vai para 0 graus Celsius, você subiu quanto? Você subiu 273. Se aqui é 0 Kelvin, aqui vai ser 273. Se você subir mais 1 grau Celsius, for para 1 grau Celsius, você variou 1, né? Aqui vai variar 1 Kelvin também, 274. Então, vê só, a variação de Kelvin de 273 para 274 variou 1, né? É igual a variação de Celsius, entendeu? Então, nesse caso, a gente não precisa passar para a escala absoluta, tá? Se você vai usar a variação de temperatura, porque a variação de temperatura, para que você vai transformar em Kelvin, se a variação vai ser 1 do mesmo jeito, entendeu? A variação em Celsius vai ser a mesma variação em Kelvin.
Quando você usa aqui, não, porque você tem que usar a temperatura absoluta. Não tem lógica você botar aqui 0 no denominador. Mas quando você usa variação de temperatura, você pode usar tanto uma escala quanto outra, porque a variação Kelvin é igual à variação Celsius, é igual. É só deslocada a 273, mas a variação é igual. Se uma varia 1, a outra varia 1 também. Se uma varia 2, se fosse para 2 graus Celsius, aqui seria 275 Kelvin. Varia 2 também. Então, a variação é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, se você varia Celsius, vai variar a mesma coisa em Kelvin. Diferente de Fahrenheit. Fahrenheit não, porque a relação não é de 1 para 1. Tá? Então, ele diz que mede a 0 graus Celsius. Então, vou pegar a temperatura de 0 graus Celsius. Não vou transformar para Kelvin, porque eu quero pegar só a variação. Calcule a variação do comprimento. Então, eu quero a variação do comprimento. Então, essa é a nossa incógnita. Quando a temperatura for aquecida para 50 graus Celsius. Tá? Então, desculpa, eu botei delta teta. Teta inicial. 50 graus Celsius. Veja que não tem sentido passar para Kelvin. Quanto é a variação em Celsius? Vai ser 50, né? Ora, se eu passar para Kelvin, a temperatura inicial seria 273 Kelvin, e a temperatura final seria 273, mas aqui eu tenho que somar 50, né? Então daria quanto? Dos 323 Kelvin, né? 323 Kelvin, né? Ora, qual é a variação em Kelvin? Qual é a variação em Kelvin? 323 menos 273, vai dar aqui 50 Kelvin, entendeu? Então, quando é variação, tanto faz ser Celsius como Kelvin, tá? Bem, então, ele diz que o coeficiente de dilatação linear do cobre é 1,6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1. Então, você tem que a variação depende de 3 fatores: do coeficiente, do comprimento inicial e da variação de temperatura. Portanto, a variação do comprimento vai ser 1,6 vezes 10 a menos 5. Isso é uma continha chata de fazer porque tem potência de 10 negativa aqui, né? Com expoente negativo. Comprimento inicial 20 metros. Está no sistema internacional, está em metros, então tudo bem. E a variação de temperatura é 50. 50 vezes 20 é bom porque vai dar um número, vai dar o quê? Vai dar 1000, né? Aqui tem um 0, 5 vezes 2, 10, vai dar 3 zeros. Então vai ficar 1,6 vezes 10 a menos 5 vezes 1000, né? Que é 10 a terceira. Então a variação do comprimento vai dar 1,6 vezes quanto? 10 a menos 5 vezes 10 a terceira dá 10 a menos 2. Então você pode deixar assim, 10 a menos 2 metros. Mas se você for passar para centímetros, aqui, ó, 10 a menos 2 é 1 sobre 10 a segunda, que é 1 sobre 100, né? Então, fica em centímetros. Então, a variação do comprimento vai ficar 1,6 centímetros. Se você não está confortável em passar unidades, é o tipo da coisa que eu não posso ficar explicando toda vez como é que a gente passa unidade, porque a gente perde muito tempo com isso. Tá? Tem que dar uma estudada em passar unidade, fazer isso aqui. Ó. Mas vou dar uma colher de chá para vocês dessa vez. Tá? 1,6 vezes 10 a menos 2 é 1,6 dividido por 10 a segunda metros. Que é 1,6, 10 a segunda é sobre 100 metros. Ora, passar para centímetros não é dividir por 100? Então, se eu vou dividir por 100, vai ficar 100 centímetros. Então, 1,6 centímetros. Tá? Então, 1,6 dividido por 100 vai dar 1,6 centímetros. Então, vamos ver agora se alguém tem alguma dúvida aqui. Alguém teve alguma dúvida ou não? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tudo bem, professor. Beleza? Então,
tem mais um pouquinho de tempo. Se alguém quiser colocar alguma questão, tira uma foto, passa a questão, a gente faz uma questão. Aí pode mandar no privado aqui do WhatsApp, que a gente faz a questão. Tá? Alguém tem alguma questão que queira comentar? Professor, questão eu não tenho não, mas eu tenho uma dúvida. Tem Nessa dúvida? avaliação, vai cair ciclo de Carnot? Peraí, Santinho, eu vou fechar aqui a gravação e vou responder essas questões, tá? Então, gente, valeu. Então, espero que estudem bastante, etc e tal. Beleza, eu vou interromper.